Os meus convidados do dia já estão aqui no estúdio. O secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre e ex-presidente do PMDB, Luiz Fernando Záquia, e o presidente do PMDB de Porto Alegre, vereador Sebastião Melo. Vamos falar sobre eleições municipais. Vamos ter uma tarde aí, é o que tudo indica, com uma definição do PTB, que tem uma reunião agora ao meio-dia. A promessa do partido do presidente Eloy Guimarães é de que o PTB bata o martelo. Então, a expectativa aí abrindo mão da vice em favor do PMDB, podendo assim ser realizada essa construção. O PMDB indicando o vice de José Fortunati na chapa pela reeleição. Podem ocorrer surpresas nessa reunião do PTB ou tá tudo tranquilo, vereador Sebastião Melo? Boa tarde. Aline, primeiro um abraço a ti, a equipe, os nossos guaibeiros e guaibeiras, o meu companheiro e sempre presidente Záquia. Hoje é um programa PMDBista aqui, né? É, exatamente. Deixa eu dizer o seguinte, Aline, nós tivemos durante o ano de 2011, fechamos com 2012, uma reafirmação do projeto que nós ajudamos a construir aqui na cidade, que está em andamento. E tomamos essa decisão muito amadurecido, porque a gente podia ter duas candidaturas defendendo o mesmo projeto. A gente, amadurecidamente, entendeu de ter um palanque, e nós reafirmamos o apoio, portanto, a esse projeto e ao Fortunati. E nós achamos que a construção da chapa majoritária, e a chapa majoritária é a construção do prefeito, que já está definida, e do vice, ela é uma construção. O PTB, que vem da origem desse projeto, porque lembre-se que o PTB junto com o Fogaça foram originário, tá, em 2004, esse projeto. Depois, naquela eleição, nós tivemos outro candidato, que é o ministro Mendes. Nos somamos, o Fogaça voltou para o lugar de onde ele nunca saiu, PMDB. Se reelegeu, e nós lideramos esse projeto até ali atrás, quando o partido tomou a decisão do Fogaça deixar a prefeitura para concorrer ao governo do estado. Veja bem, então esta construção da candidatura majoritária, ela vem sendo trabalhada pelo PTB, que também achava legítimo é legítimo a postular a vice-prefeitura. E depois de muitas conversações, das quais nós tratamos de várias questões, né? Porque as reuniões têm sido, né, Záquia, muitas reuniões, se trata campanha, núcleo político, e se tratou da chapa majoritária. Na semana passada, numa visita e reunião que tivemos com o Eloy e com a direção do partido, ele nos comunicou, dizendo o seguinte: nós vamos fazer uma reunião nesta quinta-feira, que é hoje, e estamos convidando as direções do PDT e do PMDB para vir à nossa sede na quinta-feira às 15 horas, que nós queremos fazer um comunicado. Eu quero dizer que eu saio da rádio, passo na Câmara e estou indo em direção lá ao PTB para ouvir do presidente Eloy qual é o encaminhamento que eles deram. Nesse momento eles estão processando a reunião, não? Antes de passar a bola para o Záquia aqui, vou ler as manchetes do dia num oferecimento a Fisvec e Sindifisco RS. Administração tributária, instrumento da sociedade e de Estado. Uma mensagem da Fisvec e do Sindifisco RS. Ladrões roubam viatura discreta utilizada pelo chefe da Casa Civil. Suspensa a sessão após silêncio de Demóstenes irritar parlamentares. Em Teotônia, Seco é julgado por tentar matar 4 policiais. Eu vou fazer a pergunta para o Záquia para não constranger aqui o Melo. Tá definido no PMDB, Sebastião Melo vai ser o indicado do partido a vice de Fortunati? O PMDB primeiro tem que definir a situação de entendimento, né? Te cumprimentando a ti, ao Melo, a todos os nossos ouvintes, tá ali, do entendimento dessa grande aliança. Acho que o Melo colocou com muita propriedade. Os projetos pessoais dos partidos, conscientemente e responsavelmente com a cidade de Porto Alegre, abriram mão disso, né? E entenderam que esse projeto único, todos têm participação, o PTB no seu nascedor, o PMDB e o PDT posteriormente, o PMDB de uma maneira mais intensiva com a reeleição do Fogaça, mas todos abriram mão dos seus projetos pessoais, partidários, porque entendem que o somatório de forças, que o somatório de experiência, que o somatório de competência, que o somatório de conhecimento das dificuldades, dos problemas, das carências, das necessidades de Porto Alegre, esses 3 partidos, e certamente com a participação de PPS, PRP e outros partidos que vão se juntar a esta grande aliança, que eu digo aliança com responsabilidade pela cidade, de cada vez mais consolidar esse processo. Bom, o PMDB
de uma maneira absolutamente legítima, postula essa participação na chapa majoritária, e o PTB, de uma maneira também absolutamente justa, também postula, mas estão entendendo que esses 3 partidos que são as células principais desse processo todo, vão fazer parte daquilo que se chama núcleo do governo, núcleo da participação toda. E o PMDB reivindica isso, e certamente hoje à tarde vamos de uma maneira continuar, dar sequência às conversas de uma maneira responsável, de uma maneira compromissada com Porto Alegre, criar esse entendimento com o PTB. Sendo o PMDB, e aí sim, a partir deste momento, sendo o PMDB o vice, porque não é uma imposição, tem que ser criado o consentimento e a concordância majoritária, consensuar entre os 3 partidos. E está sendo construído isso com muito vagar, com muita conversa, com muita responsabilidade. Está se olhando o futuro da cidade, está se olhando o futuro dos partidos, mas está se caminhando nessa direção. Bom, aí sim, assegurado isso, o nome do vereador Sebastião Melo, presidente atual do partido, é um nome que, de uma maneira natural, cresce, brota, não só dentro do partido. O nome de um vice, Thaline, ouvintes, ele tem que ter trânsito no contexto geral, ele tem que ter trânsito no parlamento, ele tem que ter trânsito nos partidos coligados, ele tem que ter trânsito nos partidos de oposição. Se faz assim. E vemos na figura do Melo aquele que conhece não só o processo legislativo, não só pela experiência muito bem sucedida de presidir a Câmara por 2 anos, mas que conhece a cidade, tem história na cidade, que conhece os partidos, tem história no partido e tem relação com os partidos. Então se constrói certamente o PMDB na hora certa, na hora ajustada. Depois da conversa de hoje à tarde, o PMDB vai saber fazer isso. Há um entendimento no PMDB, eu falo isso porque eu até conversei com ela, porque sempre tem aquelas... Mas é um partido democrático. Movimentos assim, não, vamos pro voto, vamos... E isso vai ser construído num processo eleitoral interno se for necessário. Que bom, me permite, Melo, que bom que o PMDB tem bons quadros. Que bom que o PMDB tem quadros internos que têm a capacidade, a competência, a condição e o direito de postularem isso. Thaline, para contribuir com a tua pergunta, veja o seguinte: nós tiramos um indicativo político de diretório por unanimidade. E para mim, a decisão política está tomada. Mas existe um processo que é lei federal, que regula as convenções partidárias, de que qualquer partido tem obrigatoriamente de fazer a sua convenção. A nossa está marcada para o dia 16 na Câmara Municipal. E na segunda, terça-feira, fizemos uma reunião de executiva, tiramos uma comissão eleitoral que tem até segunda-feira vindoura para colocar publicamente as regras do jogo. Ou seja, prazo para inscrição. Bom, e se chegar alguém que queira concorrer a candidato a prefeito, mesmo que o partido tenha tirado o indicativo político, ele tem esse direito. Claro. Cidadão José da Silva, filiado ao PMDB, preenchendo os requisitos, sou filiado, tem as assinaturas suficientes, registra, eu sou obrigado a botar na cédula. Bom, cabe ao PMDB a vice, qualquer companheiro ou qualquer companheira que queira disputar esse espaço, ele tem legitimidade para isso dentro das regras estabelecidas. Agora, não há de se colocar a carreta dentro dos bois, ou seja, nós temos primeiro que definir com o PTB, que é o nosso também um grande parceiro. Bom, definida esta matéria, nós, de forma responsável, radicalizando o debate, vamos encontrar uma solução tranquila, entendeu? Porque se foi uma construção não ter candidato, e se está sendo uma construção a questão da vice, seria uma incongruência, né, Zac? Quer dizer, fazer 2 grandes construções para não ter candidato próprio, para apoiar o projeto, fazer uma segunda grande construção, que é a questão da vice, de quem ficou a vice. Agora, depois então nós vamos voltar para dentro do partido e vamos fazer uma sangria dentro do partido? Eu não acredito nisso, não aposto nisso, não estimularei isso, não estarei do lado disso, não. E se tiver aquele nome que expressar, se é o Melo, se é o Zac, se é o Pedro, esse será o nosso nome. E politicamente tu expressa isso como? As lideranças. Quem compõe um diretório são líderes de líderes. Esses líderes saberão se posicionar e até dizer para aquele outros companheiros, olha, tem um consenso nessa direção aqui. Mas se o sujeito insiste em disputar, é um direito que tem, não? Agora, eu acho, Vitorino, que nós aproveitando aqui essa agenda, é o seguinte:
Veja o seguinte, a cidade de Porto Alegre, que tem quase 1,5 milhão de habitantes, ela não é diferente das outras cidades brasileiras. Tem poucos recursos e muitas demandas. Eu acho que uma eleição, a gente olha sim o que está fazendo, mas a gente tem que apontar os desafios pela frente. Eu acho que a partir desse momento nós teremos uma rica agenda dos partidos, e eu digo os partidos, não é só os dirigentes, são os partidos vão criar, junto sob a liderança do prefeito, um núcleo político para poder discutir os avanços do projeto. Isso para nós é fundamental, né? Porque é evidente que tem muitas coisas que estão acontecendo na cidade. Eu vou te dar 2 exemplos, né? Um é a questão do lixo. Foi um grande avanço, é a primeira capital brasileira que containerizou parte do recolhimento do lixo. É uma experiência inédita que está em andamento, que ainda depende muito das pessoas que ainda estão misturando lixo. Eu fico muito brabo com isso, mas isso é real. Mas isso é um projeto que numa próxima gestão, Záquia, tem que estender para o resto da cidade. Segundo, o Záquia vem trabalhando com o Demeliu a unificação da limpeza, que é um outro desafio da cidade. Porque hoje você tem lá a SMAN, que limpa a praça, você tem ainda a Secretaria do Esporte, que cuida dos campos de futebol, e tu tem o Demeliu, que cuida do resto. Eu acho que para um terceiro, esta é uma proposta que avança, porque ela está em andamento. Então, estou te dando 2 exemplos, né, de coisas dos serviços da cidade. Então, tem infraestrutura, tem serviço, participação popular. Então, eu acho que a partir desse momento, nós temos que centrar fogo, né, nesse laboratório político, para mostrando para a população, reafirmando, quer dizer, esse é um governo que faz, depois mostra, né? Porque nós fizemos muito por essa cidade nesses últimos tempos. E eu estou disposto a discutir em qualquer fórum isto, porque se tu vai para o esgoto, tu vê obras, se tu vai para o alagamento, tu vê obra, se tu vai para a creche, tu vê obra, se tu vai para a questão da regulação fundiária, tu vê obra. Agora, isto, na minha avaliação, não é o suficiente para ganhar a eleição. Nós precisamos projetar o futuro de um governo que está na 2ª geração, que se o povo entender de reeleger esse projeto, nós vamos para uma terceira, um governo de 3ª geração que tem que apontar a modernidade da cidade, não? Nós vamos continuar falando do cenário municipal depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com Esfera Pública, aqui comigo no estúdio o presidente do PMDB Metropolitano, Sebastião Melo, e o secretário do Meio Ambiente e ex-presidente do partido, Luiz Fernando Záquia. Pirelli Phantom é na Excelsior Pneus e pague rodando. Excelsior Pneus informa a temperatura, 17 graus no centro de Porto Alegre. E estamos conversando aqui sobre o cenário das eleições municipais em Porto Alegre. Eu quero perguntar para os dois que têm experiência aí na articulação política e também nos movimentos na Câmara e no Executivo, como é que vocês estão vendo esse impasse em relação ao PP? O partido tem uma reunião do Diretório Metropolitano marcado para o dia 11 de junho, que para decidir aí entre o apoio a José Fortunati e a Manuela Dávila. José Fortunati o PP tem 2 secretarias no governo hoje, né, em Nova Poa, e a FASC tem o líder do governo, João Dib, do PP, Partido Progressista. A bancada do partido e o Diretório Metropolitano, pelo menos havia até... Tem uma boa participação na SMAN, tem uma boa participação de... Sim, em outras secretarias também. Muito competentes, por sinal, na SMAN. Tem participação em algumas secretarias importantes do governo. Sim, não tem o comando da secretaria, mas tem cargos estratégicos dentro dessas pastas. Então, até um tempo atrás, havia uma tendência majoritária no partido. Essa tendência, pelo que a gente está acompanhando, ainda se sustenta, mas com uma margem menor, porque a articulação toda da senadora Ana Amélia Lemos fez 400 mil votos só em Porto Alegre, é tida como a principal estrela do PP, tem feito um trabalho duro e pessoal em favor da pré-candidatura de Manuela Dávila. Como é que vocês veem isso? Só que o PP é um partido estratégico aí para reforçar essa base de sustentação da pré-candidatura do Fortunati. Bom, nós do PMDB já dissemos ao prefeito e ao seu coordenador Elvira da Cunha, e junto com ele estivemos numa reunião com o presidente municipal, que nós achamos fundamental que o PP continue contribuindo com esse projeto. Eu não vou dar opinião sobre decisão de terceiros, porque nós já temos os nossos idiosincrasias, tá? E a gente vai respeitar a decisão do PP. Agora, eu entendo, não é, que há todas as condições objetivas, até na ampliação da participação do PP no governo, que eu acho que pelos quadros, pelo que tem feito, eu acho que o prefeito já expressou isso e nós do MDB reconhecemos isso, correto?
Nós estamos analisando, inclusive, a possibilidade de uma coligação proporcional, que também é uma reivindicação da direção municipal do PP. Nós não tomamos nenhuma decisão. Sim, para o PP seria interessante uma coligação proporcional. Nós estamos analisando, criei um grupo de trabalho, não é, com pré-candidatos a vereador, porque esta matéria não transita se não tiver o apoio, né, sincero dos pré-candidatos. Eu já fui candidato, eu sei o que é isto. Né? O PP na eleição passada, a saber, ele fez uma aliança com o PP e com o PT do B, e acabou só o PP fazendo 4 vereadores, e o DEM não fez nenhum vereador. É evidente que o PP vai ter tá com a nominata um pouco fragilizada. Todos os partidos, acho que não é só o PP. Sim, lideranças que não vão mais concorrer. Eu sou de uma época, que as pessoas brigavam para ser candidato, faziam lobby para ser candidato, levava muita gente na convenção para poder ganhar no voto, porque tinha mais candidatos do que vagas. Hoje, digamos assim, primeiro pela demonização da política, por várias razões, descrédito, por várias razões, está difícil arrumar candidato. Então todos os partidos vivem, e esse ano tem um outro desafio. Até então, as coisas não eram bem assim. Agora o Ministério Público já oficializou os partidos. Se você não colocar os 30% cheio, você não vai poder preencher a nominata com os candidatos homens. Sim, tem que ter equalização de candidatos equalização de candidatura. Então nós temos, né, não só de preencher a nominata, mas nós temos que buscar. Então por isso também as coligações. Agora, uma coligação tem... O PMDB vai conseguir... Nós estamos com 12 pré-candidatas mulheres. Se nós tiver chapa pura, seja com chapa pura ou não, chapa pura nós temos que ter 16, né? Com chapa não pura é um pouquinho mais, né? Se tivermos coligação, isso, bom, vamos preencher dos dois lados. Se não tiver, nós estamos buscando ainda, no mínimo, 4 pré-candidatas, né, para poder preencher a nossa nominata. De homens, sim, temos chapa cheia, não? Então eu diria o seguinte, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que, de uma coisa eu tenho certeza, o partido vai sair dividido. Essa é a questão, né? Porque a Ana Amélia já falou, mesmo que o Diretório Metropolitano... Na verdade, o PP está num dilema, né? Porque se o Diretório Metropolitano aprova o apoio ao Fortunati, além da Ana Amélia já dizer que não vai subir no palanque do Fortunati e que vai manter o seu apoio à Manuela, o partido, no entendimento de muitos progressistas, o partido vai estar desautorizando, quer dizer, impondo uma derrota política à sua principal estrela. Essa equalização é complicada na política. Dentro da linha do Melo, eu não quero aí analisar os partidos, quero falar do PMDB. O PMDB tinha internamente uma tese absolutamente sustentável da candidatura própria. Com companheiros brilhantes, companheiros ocupando cargos importantes de deputados, ex-deputados, enfim, com responsabilidade, olhavam o processo com responsabilidade, mas se curvaram a uma decisão do Diretório Metropolitano, que foi unânime, que foi consensual, que aí é a primeira diferença em relação a essa decisão futura do PP, que para qualquer um dos dois lados ela não vai ser unânime, ela divide, como diz o Melo, mas eu quero analisar o PMDB. E o PMDB, essas lideranças que têm história, que têm passado e têm presente, fazem o partido, que defendiam, que sustentavam, mas se curvaram no momento da decisão. E não enfraqueceu a decisão do PMDB. Não enfraqueceu, quer dizer, o PMDB postula ser o vice numa chapa com Fortunati, mas fez essa discussão interna. O PP faz um pouco diferente, quer dizer, tem hoje a sua maior liderança, não pela história no PP, que é uma história recente, mas pelo resultado da última eleição. E a última eleição é uma referência, não necessariamente que vai ser uma projeção na próxima eleição. Tem 4 anos dá para crescer e dá para se atrapalhar. Política é isso. Mas tem potencial, fez uma belíssima de uma votação. Mas quando a liderança do PMDB teve um comportamento, eu quero me reportar somente ao PMDB, comportamento exemplar. Quer dizer, esta foi a decisão do Diretório Municipal. Bom, podemos divergir conceitualmente, mas contem com a participação nossa em todas as ações do PMDB dentro desse processo. Eu acho que essa é uma atitude correta. Essa é uma atitude da valorização do partido. Partido político tem as suas instâncias para discutir. E que bom que nós temos opiniões divergentes. Que bom que nós temos. É rico, tem espaço para o contraditório. Agora, dá uma decisão partidária, se cumpre. Porque se não cumprir, quando as pessoas estão acima dos partidos políticos, olha, isso fica muito difícil a sustentação, a manutenção desse partido. E o PP em Porto Alegre, primeiro assim, Melo, eles têm,
Na Câmara, desde a minha época, na tua época, eles têm vereadores excepcionais, vereadores com uma responsabilidade com Porto Alegre. Olha, um conjunto, historicamente o PP sempre teve vereadores com compromisso com a cidade. Quando nós olhamos a experiência do PP dentro da administração municipal, assim foi no primeiro mandato do Fogaça, que ele já tinha uma participação, foi no segundo, agora nesse segundo mandato, são quadros da mais absoluta relevância. Quadros importantes, quadros técnicos preparados, homens que têm a experiência de administrar, que têm a experiência de fazer com que o executivo tenha uma qualificação cada vez melhor. Então, este é um partido importante. Eu não sei nem se a questão de agregar eleitoralmente falando. Eu acho que existem as alianças políticas, mas a aliança mais importante é a aliança que vai governar. Esta que a sociedade quer. Ela quer ver, bom, está bem, e quando ganha, o que vai acontecer? Nós temos a convicção, por isso tem sido essa linha do Melo, que eu acompanho, essa linha do Fortunati, que eu evidentemente também acompanho, de tentar buscar o PP para que ele possa, trazendo a sua experiência, trazendo a sua qualificação, ajudar a governar a cidade. Bom, eleitoralmente se vai ter um resultado. Bom, é importante? Mas o mais importante é a afinidade que tem de governo, a afinidade que tem ideológica entre a participação do PP, do PMDB, do PTB, do PDT, do PPS, que estão juntos aí há 8 anos governando a cidade. Voltando um pouquinho mais para a questão do PMDB em si, o PMDB é um dos maiores partidos do país, não apresenta candidato próprio à presidência da República desde 94? 98. 98? 94, o Quercia foi candidato. Foi candidato, foi a última vez, né? Em 98. Em 98? Não, isso foi 89. 89 e depois o Quercia. Em 94. E depois não tivemos mais candidatos na reeleição do Fernando Henrique, a partir de lá não. Agora, o PMDB do Rio Grande do Sul, o PMDB de Porto Alegre, sempre defendeu essa questão da candidatura própria. A gente vê agora aqui na eleição municipal, vai ser a primeira vez que o partido não vai ter candidato próprio, em função desse cenário que acabou se estabelecendo com a renúncia do Fogaça, né, para concorrer ao Palácio Piratini, e acabou perdendo a eleição estadual e com isso Sim. O PDT acabou com a prefeitura. Agora, como é que vocês estão desenhando? Porque a gente sabe, a eleição é lá na frente, estadual, mas os partidos já trabalham aqui fazendo projeções. Como é que vocês fazem essa projeção do PMDB lá em 2014, independentemente do resultado eleitoral em Porto Alegre no ano que vem? Bom, Aline, assim, acho que eleição municipal, ela tem características, assim, muito peculiaríssimas. Se eu pegar os 497 municípios, as alianças são as mais diversas, olha, evidente que sempre a próxima eleição está no olhar de uma eleição que ocorre agora, mas só que tu não pode virar o fio de achar que a eleição de 2014 é mais importante do que a eleição de agora, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós tivemos uma vitória excepcional do Fogaça, aqui na região metropolitana, uma das teses definidas, olha, tem que ter candidato próprio, o que eu sempre acho que está correto, porque a candidatura própria, ela irradia enormemente, e nós não fizemos nenhum prefeito da região metropolitana. Então, veja bem. E o Fogaça quase ganhou no primeiro turno. Quase ganhou no primeiro turno. Então é o seguinte, o PMDB obrigatoriamente, nós temos 8 governadores pós-redemocratização, que começou com o Jair Soares e está agora com o Tarso. Desses 8 governadores, nós tivemos 3 governadores e fomos decisivos em algumas eleições de segundo turno, quando passou a ter o segundo turno, que nas primeiras eleições não teve o primeiro turno, nem de 82 nem de 86, né? Obrigatoriamente, o PMDB vai disputar, sim, o poder em 2014. Agora, este cenário eu vejo hoje colocado, né, objetivamente, eu vejo 2 pré-candidaturas de 2014, que é de um lado o Tarso Genro e do outro lado a Ana Amélia. Agora, o PMDB se colocará nesse processo no momento oportuno, correto? Não há nenhuma dúvida, não é pelo fato hoje de não ter candidato em Porto Alegre, e é bom se dizer que nós tivemos candidato em 85, 88, 92, 96, 2000 e 2004. É verdade que em algumas eleições nossos resultados eleitorais foram muito pífios. Agora, o nosso equívoco, e eu digo equívoco porque eu tive opinião sobre isso, deixei a minha opinião registrada,
Eu acho que nós cometemos um equívoco, mas eu não sou daqueles que a vitória tem vários pais, a derrota sempre é órfão. Não é porque eu tive uma opinião contrária que eu agora não. A derrota é de todos nós. Nós equivocamos em tirar o prefeito. Não era para ter feito isso, mas fizemos. Então, ao fazermos isto, tu entendeu? Evidentemente que a consequência hoje de não ter candidato na cidade tem muito com essa questão, Záquia. Por quê? Porque nós ficamos no governo, nosso secretário participando do governo, se faz, entendeu? O governo reforma o governo para concorrer, nós mantivemos os nossos secretários. Aí quando falta 10 minutos, agora vou ter candidato próprio? Eu acho que isso é coerência na política. É coerência na política. Com isso, nós não estamos dizendo que está jogado o jogo. Até porque, cá para nós, o Fortunati vai disputar a eleição com nossa parceria, vamos trabalhar muito para ganhar a eleição em Porto Alegre é Grenal. Mas esse negócio de dizer assim, porque o Fortunati já está definido, vai apoiar o PT, eu não acredito nisso. Isso é tudo lá para o futuro, até porque a base que sustenta o governo Fortunati, né, Záquia? É uma base que, tu entendeu? Aliás, o Fortunati deu uma declaração bastante forte aqui no programa há alguns dias, quando a gente fazia uma série de entrevistas com os pré-candidatos. Eu perguntei justamente dessa relação do PDT no governo Tarso Genro, ele disse, o meu partido integra a base aliada, eu não. E o apoio em 2014... não tem nada jogado. Não, e necessariamente nada impede que o PDT possa ter um candidato a governo. Daqui um pouco está surgindo uma liderança, daqui um pouco é o momento de uma liderança, o partido tenha um resultado eleitoral nas eleições municipais no estado e pode surgir. Agora, está na base do governo, isso necessariamente vai impedir que tenha uma candidatura? Não. Não, nós temos exemplo. O Rigoto era governo, o PSDB estava dentro da base do governo e lançou candidato que elegeu a governadora Ieda e o PDT teve candidato. Enfim, acho que esse é o processo democrático. Mas me referindo ao PMDB... Zaque, posso te interromper para não te cortar? Eu vou chamar um breve intervalo, na volta eu te passo a palavra. Nós já voltamos. Estamos de volta com Esfera Pública, aqui comigo no estúdio, Sebastião Melo, Luiz Fernando Záquia, que eu cortei aqui antes do intervalo. Záquia, pode continuar o teu raciocínio sobre essa questão das alianças, dos apoios em relação a 2014. Eu falava assim, às vezes cobram, mas é uma incoerência. O PMDB que sempre lutou por candidatura própria e cobrava, e nós com razão e de uma maneira enfática cobrávamos da direção nacional, que o PMDB tinha por responsabilidade com o Brasil ter candidatura própria. E como é que agora em Porto Alegre o PMDB muda o seu discurso? Mas são coisas distintas. O que é coisa distinta? Quando nós cobrávamos a questão nacional, olha, o PMDB era o partido que tem o maior número de governadores, o maior número de senadores, o maior número de deputados, o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos do Brasil, o maior número de filiados. Como é que um partido com essa grandeza, com essa representatividade popular, ele não ia ter uma responsabilidade com o país e não ter uma candidatura? Ele tinha que apresentar um projeto, uma proposta. Não, mas qual é a diferença do PMDB de Porto Alegre? Bom, o seu tamanho, e nós estamos dentro do governo. Hoje eu não cobraria do PMDB uma posição em relação à candidatura própria, porque ele faz parte de um projeto. Como é que vocês iam para uma eleição, daqui a pouco colocar em discussão um projeto que é do PMDB, na verdade? Que nós construímos, quer dizer... Que esse projeto, num eventual novo governo Fortunati, me parece que o Fortunati aí vai ter a chance de dar uma cara mais Fortunati para a gestão, mas o que a gente vê agora aí é uma gestão elaborada e modelada pelo Fogaça. Não, e mantido. Que foi mantido pelo Fortunati. Todos os espaços, respeitou toda a construção feita pelo Fogaça. Bom, só não é do PMDB por uma decisão do PMDB. O PMDB que resolveu, através do seu prefeito, ele se renunciar e poder se legitimar para concorrer ao governo do Estado. Não foi movimento do PDT, não foi movimento do PTB, não foi movimento do Fortunati, foi movimento do próprio PMDB. Bom, então nós estamos dentro desse projeto e dizemos isso com muita honra. Olha, isso foi construído a 4 mãos, mas com a participação efetiva do PMDB. E o PMDB também tem que ter consciência nisso, Thalini. Ele ganhou a eleição de 2008, ele ganhou na figura do Fogaça. Né? Ele ganhou na figura do Fogaça. A figura que o Fogaça representava e representa, mas mais objetivamente naquele momento, que foi, estava num partido com credibilidade, tudo é verdadeiro, mas todas as outras experiências do PMDB nas suas candidaturas próprias em Porto Alegre, com exceção lá de 92 com o Schirmer, mostraram o tamanho do PMDB em Porto Alegre, mostraram o espaço que o PMDB
ocupava na sociedade porto-alegrense. O Fogaça foi além disso, o Fogaça era além partido. E em cima dessa vitória do Fogaça, o PMDB começou a ocupar novos espaços, começou a crescer dentro de um projeto que ele faz parte. Então, por isso que eu, e Melo e os outros companheiros lutamos isso nessa discussão interna, que era importante o PMDB permanecer, porque entendíamos que daríamos um passo, retrocederíamos, daríamos um passo para trás se entrássemos com uma candidatura própria. Como é que tu vai explicar para a sociedade que tu está no governo, tu criaste esse projeto, tu projeta, é vinculado ao partido, tu estás... Não, mas agora nós vamos sair porque nós não concordamos. Como que nós não concordamos? Isso é feito por nós. Né? Essa incoerência, entendíamos que o PMDB não podia ter. Sim, um discurso político para a campanha ia ser muito difícil ser elaborado, né? Na verdade, seria o seguinte, nós ia disputar o mesmo projeto e ver quem é que era mais competente para tocar esse projeto. Se era o PMDB voltar, né, ou se era continuar o Fortunato, porque tudo que está aí de políticas públicas, evidentemente que tu não podia fazer uma campanha de oposição, né? E o voto no Brasil, tá ali nisso que o Záquia disse, eu só queria fazer um gizar aqui. Ele é muito pessoal, eu não gostaria que fosse assim. Mas se tu puxar no PT determinada figura, ele tem um apoio popular. Se tu puxar no PMDB outro, se puxar no PDT outro. Então o voto partidário é muito restrito no Brasil, extremamente restrito. E tanto é verdade que nem as filiações partidárias casam com o apoio partidário, porque existe aquilo que foi se fazendo desde a fundação dos partidos, foi filiando pessoas que não têm mais relações com o partido. Tanto é que o número de militantes do partido é um, e o número de filiado é outro, absolutamente diferente, que não tem nada a ver com a vida do partido. E há um descrédito. Né? Nós vivemos um ciclo democrático, o mais sólido do Brasil, de todos os seus 500 anos, é verdade. E eu quero dizer que a democracia nos trouxe uma estabilidade econômica importante, avanços sociais importantes, estabilidade política importante, de caçar um presidente da República, de colocá-lo no poder pelo voto e tirar pelo parlamento. Quer dizer, há escândalos e mais escândalos, mas ninguém fala numa ruptura política. Então, é importante a democracia. Agora, cá para nós, as pessoas ainda no Brasil votam muito mais, né, nas pessoas do que nos partidos. Por quê? Porque os partidos estão sem crédito por tudo que tem acontecido em Brasília. Fragilizados. Aliás, falando nessa questão de partido e pessoas, me ocorreu essa questão que vai ser a primeira eleição, pelo menos, que a gente vai ver mais na prática os reflexos que vão acabar acontecendo, e na minha avaliação isso vai causar um tumulto na justiça eleitoral, mas a questão do ficha limpa. O PMDB está se preparando para fazer essa separação antes da inscrição desses pré-candidatos proporcionais, principalmente. O PMDB está tendo esse cuidado da ficha limpa, porque não é só questão de corrupção, são questões envolvendo até ações profissionais, que podem acabar impedindo um pré-candidato de registrar, de ter deferido no TRE o seu registro de pré-candidatura. O PMDB está tendo esse cuidado para não ter surpresa e até prejuízo lá depois da eleição, já que muitos casos que vão acabar acontecendo vão seguir adiante por meio de liminar e lá depois da eleição podem acabar anulados, né? Eu vou dizer uma coisa, pobre de um país que tem que ter ficha limpa para o cara concorrer, né? Acho que quem tem que fazer essa opção é o eleitor, né? Mas infelizmente os políticos entenderam, olha, esse aqui é a ficha limpa, até porque tem muita gente nesse país que faz muita maracutaia e a ficha é limpíssima, porque não foi pego. Agora é o seguinte, eu acho, por exemplo, prestação de conta, vou dar um exemplo assim, o cara concorre e não presta conta por questões formais. Eu acho um absurdo, sinceramente, que um erro formal de uma prestação de conta tornar uma pessoa inelegível. E não pode concorrer. Eu acho absurdo, por exemplo... Que antes bastava prestar contas, agora as contas têm que ser aprovadas, né? Vamos pegar o seguinte, prefeituras, por exemplo, olha, com todo respeito, prefeitura grande, média, tem boas assessorias, mas prefeituras pequenas, tu pega lá um sujeito carismático, ganha eleição, o cara faz uma coisa com boa intenção. Então, esse negócio de ficha limpa... que nós concordamos, mas isso é um negócio que tem que ser analisado sem demagogia, não? Porque eu não considero isso como assim um salvador da pátria, tu entendeu? Acho que tem um processo político no Brasil de amadurecimento da classe política e da sociedade, e a democracia é isso. O que eu acho que o Brasil está vivendo é aquilo que eu disse antes, é um processo em andamento de consolidação, de melhor transparência. Quer dizer, tu acha que a lei de acesso, Záquia, vai resolver tudo de uma hora para outra? Não.
Eu duvido que o governo federal, que o governo municipal, que o governo federal tem tudo para responder nesse momento. Veja agora o judiciário, por exemplo, a resistência de botar os salários, a resistência dos legislativos, do executivo. Então isso é um processo em andamento. Mas o partido tem uma nominata de vereadores, está cuidando disso, tu entendeu? E com certeza não teremos problema aí, não? Mas eu acho que esse tema é mais profundo do que simplesmente desta forma colocado, porque tem uma lei da ficha limpa, agora está tudo resolvido, no Congresso Nacional está tudo resolvido, nas câmaras de vereadores. Então, se leis resolveram o problema do Brasil, seríamos a Suécia do mundo, não teríamos fome, miséria, nem criança na rua e os caras que fazem maracutaia estavam na cadeia. Porque tem que apresentar as negativas, né, do candidato. Aliás, tu não pretende concorrer a nada, nem agora? Não me descompatibilizei. Pois é. Nessa eu tô fora. 2014? 2014 vai ter hora de 2014. A vice-prefeito ainda dá tempo, não? Tô bem na secretaria, quero dar continuidade. Você vê que o prazo para concorrer a vereador, para desincompatibilizar, é 6 meses. Agora, para concorrer a vice-prefeito, são 4, né? 4 meses. Mas é interessante, mas eu acho que sim, Melo, porque muitos estão em exercício. Então também a máquina pública não pode parar 6 meses até trocar e ficar descoberta, porque pela uma legislação. Agora a questão da ficha limpa é interessante, quer dizer, lá um candidato às vezes desavisado, um candidato que não teve o sucesso na urna, aí ele entregou a prestação de contas um dia atrasado e ele não vai poder concorrer. Ele não tem nada ele teve um atraso de um dia. Então tem algumas coisas que acho que aí é o conceito da ficha limpa. Não, mas não tem ficha limpa. Não, mas qual é o problema dele? Ele entregou fora do prazo, ou ficou faltando um documento lá da campanha passada, não pode concorrer. Né? E a gente sempre faz e o Mel tem razão também, quer dizer, aí aquele que está envolvido lá no grande ato, não sei o quê, na corrupção, daqui a pouco não teve uma condenação, ele pode concorrer, está concorrendo, está eleito, está em exercício. A responsabilidade do eleitor continua valendo, né? Porque grande parte da responsabilidade que a gente vê aí no Congresso, nas assembleias, nas câmaras, é o reflexo da decisão pelo voto, né? Olha, Thaline, o eleitor não pode lavar as mãos. O Tiririca não entrou lá sozinho. Alguém botou ele lá, né? Existe o seguinte, tem um ditado romano que diz que pode ter um rei mais inteligente que o povo e um ditador mais burro, mas não tem um parlamento melhor que o povo. Então é o seguinte, tu faz uma pesquisa, 10 dias, termina a eleição e faz uma pesquisa com fundamento e pergunta para o eleitor em quem ele votou. 60% não sei quem votei. Quer dizer, a democracia, ela não é um ato de votar e ser votado, ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, o dia que nós chegarmos a esse estágio, entendeu? Por exemplo, a França não tem voto obrigatório, mas agora na eleição lá do Sarkozy, 81% dos franceses foram às urnas votar. Eu, no estágio Brasil, eu ainda sou francamente favorável ao voto obrigatório. Acho que as eleições no Brasil, no estádio Brasil, seria muito mais corruptas se o voto fosse facultativo. Porque eu me lembro, lá na década de 70, e eu estou militando desde lá do final da década, quando chegava na época de campanha eleitoral, na véspera da eleição, o MDB fazia vigília nas prefeituras, porque ia haver distribuição de rancho, de quem era do governo e tal, e aquilo montava uma verdadeira guerrilha, porque determinado candidato a prefeito ia levar rancho para arrumar voto. Pois agora, a oficialização da compra de voto, o cara recebe um cartão eletrônico em casa. E todo mês ele vai lá e saca o dinheiro. Quer dizer, será que esse cidadão que recebe do governo, ele está legitimado para votar dessa forma mesmo? Quer dizer, então, essa discussão é muito mais profunda. Sabe, quer dizer, hoje são 13 milhões de famílias que recebem um cartão do Bolsa Família. Vai votar contra? E que o governo, na véspera da eleição, ameaça. Se ganhar a oposição, tira de ti o cartão. Aí obriga a oposição a chegar e dizer, não, somente se eu ganhar, eu vou aumentar em 50% a ficha. Então fica para nós, tá ali. O Brasil é a sexta economia, o Brasil tem uma classe D que vem ascendendo para a classe C, isso é verdade, mas ainda tem muito chão pela frente, porque, como dizia Anísio Teixeira, democracia sem educação não é democracia. O camarada que está comendo mal, vivendo debaixo da ponte, não tem casa para morar, essa tal de democracia que me venderam, que dizia que eu ia ter saúde, família digna, escola. Então tem aí uma parte da população brasileira ainda que vive uma miserabilidade muito grande, e esse é o grande desafio da política. Não é fazer o país crescer e distribuir renda e ter educação, porque isso leva a uma sociedade melhor, com menos droga, com melhor convivência social, tá?
e as razões que nos levam a essas lutas políticas de fazer esta eleição que vem, isso, é governar para as pessoas, para quem mais precisa. Veja que esse governo que está aí construiu quase 50 creches, conveniou, Záquia, com muitas outras. Isso significa que uma mãe que hoje precisa trabalhar para poder somar-se com o marido em casa, para sustentar a família, ela tendo uma creche dá uma segurança para ela. Essa criança não vai ficar na rua. Ele já está com um discurso de pré-candidato a vice, né, Záquia? Já está com assim, na Tá ponta. bem ensaiado, tá bem. Na ponta da língua. Conhece chegou bem, conhece bem Eu a quero cidade. agradecer a presença dos dois, que já chegou a Maria do Carmo aqui correndo no estúdio. E que a mais gente vai... nova ainda. Que é... Sair da política. Ai, que maldade, né? Que maldade. Não, vocês são muito charmosos. Aliás, estás com dois dois convidados muito charmosos. E um, acho que sim, né? Candidato a vice, é isso? Quase lá, pré-candidato a vice. Isso, olha, que tem que enfrentar, hein? Tem que, a campanha é Vai puxada. perder o charme. Conhece bem, né? Conhece.